No início dos anos 30, a oligarquia paulista lança as bases do que viria a ser a Universidade de São Paulo. A partir daí, seus filhos não precisariam mais cruzar o Atlântico para estudar. Os primeiros professores são intelectuais europeus e americanos. Um grupo tão refinado que não se dá sequer ao trabalho de aprender o português. Os franceses e os italianos nos tratavam como povo colonizado. Falava a língua deles e quem entendesse, quem não entendesse, que fosse ver meio-dia. Ele tinha que ler o livro em alemão, ele tinha que ler em inglês, ele tinha que ler em espanhol, enfim, e tinha que escrever, né, nesses idiomas. Tanto que o fichário dele, dos livros que ele tinha em casa, ele fichava os livros. Ele fichava no idioma que ele leu. Então, se ele leu um livro em alemão, ele fichava em alemão. Se ele leu em inglês, ele fichava em inglês ou em francês. Aí você entende por que o Fernando Henrique fala tantos idiomas. A importância das missões estrangeiras está no fato de que elas nos ensinaram a aprender, a pesquisar, a produzir conhecimento novo. Aí é um processo complexo, porque essa influência maciça era também uma colonização. Aos 21 anos, Florestan Fernandes é um vendedor de produtos farmacêuticos que sonha em ser químico. Mas os livros são caros e os horários da faculdade impraticáveis para quem trabalha. Ele é obrigado a optar por um curso de meio período e escolhe Ciências Sociais. De qualquer forma, quer realizar o sonho de ser professor e aprofundar sua experiência com os de baixo, como se referia aos excluídos de sua infância e juventude. Em 1941, ele se classifica entre os 6 aprovados para o novo curso de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Ele falou, e eu era pobre, era o único. Falou, eram jovens de famílias ricas, né? E ele falou que nos primeiros anos ele foi muito marginalizado em classe de aula, né? Que ele falou, eu tinha uma roupa mais simples, enfim, estava na cara que eu era uma pessoa pobre, né? Ele trabalhava como vendedor de peças de automóvel, depois passou a trabalhar como representante de produtos químicos, farmacêuticos e tal. E ele falou que só foi aceito na classe porque ele era o melhor aluno. Foi através da educação que ele conseguiu superar a sua condição humilde e assumir a posição de um grande educador, de um grande construtor da universidade. Eu conheci o Florestan Fernandes quando eu era um jovem assistente de Sociologia e ele era aluno ainda. Eu já fazia crítica literária, eu fiz sempre um pouco de Sociologia e um pouco de Literatura misturado, por fim larguei a Sociologia só pela literatura. O Florestan lia os meus rodapés críticos e me escrevia cartas enormes. Aquele que eu não sabia quem era, um jovem chamado Florestan Fernandes. Cartas enormes, discutindo, tomando posição. E daí uns tempos os professores começaram a falar, o professor Roger Bastide, o professor Hugon, que havia um rapaz de talento excepcional, Florestan Fernandes. Falei, eu da carta. O jovem Florestan estuda de manhã, trabalha à tarde e à noite volta aos estudos nas bibliotecas públicas. Mesmo com formação autodidata, logo se destaca como aluno. O tempo para ele é uma coisa preciosa. Ele é aquele tipo que no tempo do bonde ia lendo no estribo do bonde. Como eu encontrei na faculdade, lhes contei, com uma pasta cheia de livros, lendo uma vida de Buda. Ele não perdia tempo. Ele esperava os médicos, ia levar um remédio para o médico, enquanto o médico esperava, ele estava lendo Durkheim, Marx, ele não perdia tempo. Então, uma coisa que ele tinha horror era de desperdício de tempo. A licenciatura e o mestrado são caminhos naturais para o seu talento acadêmico, e em 1945 ele se torna professor da própria USP. A essa altura já está casado e é pai do primeiro dos 6 filhos. Ele era um homem muito bonito. Ele fazia um grande sucesso com as mulheres. Ele parecia muito com Tyrone Power, mas um Tyrone Power viril. Eu dormia ao som da máquina de escrever dele. Ele passava às vezes até altas horas da manhã escrevendo e de manhã cedo já estava acordado e fazia questão de preparar o café da manhã para os filhos.
Em 1949, Florestan Fernandes produz sua primeira obra de fôlego, um estudo sobre a sociedade Tupinambá, índios que viviam próximos à faixa litorânea na época do descobrimento e que foram praticamente dizimados pelos colonizadores. A tribo inspirou sua tese de mestrado e depois a de doutorado, orientada pelo professor Roger Bastide, integrante do grupo de intelectuais franceses importados pela USP. Segundo o consenso geral da antropologia, era impossível estudar a organização social dos Tupinambá. É uma tribo extinta desde o século XVII, né? Nós temos apenas os relatos dos cronistas. Florestan Fernandes estudou, aos 26, 27 anos, escreveu um livro monumental, que é um clássico da antropologia, a organização social dos Tupinambá. O Lévi-Strauss, por exemplo, o Lévi-Strauss ficou absolutamente fascinado quando ele viu aquele livro sobre um tema considerado impossível. Ele não era dogmático como sociólogo, né? Ele não tinha essa visão. Aliás, não era nem sabe que ele nem fazia análise marxista. Ele fazia essa basicamente os livros dele foram chamados funcionalistas. Ele tem um livro muito importante chamado Organização Social dos Tupinambá e um outro que se chama Função Social da Guerra, que é um livro imenso, com uma erudição inacreditável. Ainda na década de 40, Florestan Fernandes tem a primeira experiência como militante político. Levado pelo amigo Hermínio Saqueta, jornalista e ex-secretário-geral do Partido Comunista, liga-se a uma organização revolucionária de tendência trotskista. Mas logo descobre as limitações que um pequeno partido clandestino impõe a um intelectual ambicioso e volta a dedicar-se exclusivamente à universidade. Por estranho que pareça, o Florestan se politizou muito tarde. Eu, por exemplo, eu já era militante político, na clandestinidade, no tempo do Estado Novo. O Florestan não se interessava por política. O Florestan, o problema dele era um projeto científico. Na época que eu conheci o Florestan, ele era um acadêmico, né? E ele não estava, ele já tinha tido alguma militância política, mas tinha posto à margem essa militância. Ele era acadêmico. E ele tinha muita preocupação que nós fôssemos bons acadêmicos, bons universitários. Roger Bastide retorna à França e Florestan Fernandes, seu principal auxiliar e discípulo dileto, assume a cadeira de Ciências Sociais da USP. Reúne em torno de si um grupo notável de assistentes, entre os quais Fernando Henrique e Ruth Cardoso, Ottaviani e Paul Singer. Com paixão e rigor, sedimenta as bases de uma nova sociologia brasileira. A Faculdade de Filosofia começou em 1934. 20 anos depois, nós, os meninos, começamos a substituir os nossos mestres. Os estrangeiros indo embora, indo embora, indo embora. Então houve a substituição. O Florestan foi fundamental nessa substituição. Ele transformou a sociologia numa profissão. Porque para nós a sociologia era mais um modo de ver o mundo, ou era um ponto de vista, ou era um complemento. Para ele não, para ele a sociologia é a profissão do sociólogo. Quando ele saiu, vamos dizer assim, ele deixou a faculdade muito diferente do que ele encontrou, em grande parte pela ação dele. Porque no setor dele, que é o setor das ciências sociais, das ciências humanas, ele transformou a sociologia em algo extremamente sério, extremamente produtivo. Fez trabalho muito interessante sobre a formação da sociedade brasileira, paulista, e a questão do preconceito racial. Ao lado da intensa atividade como professor, Florestan Fernandes publica livros que se tornam clássicos da sociologia brasileira. Em todos revela a mesma preocupação: entender o desenvolvimento do capitalismo brasileiro a partir da experiência dos excluídos no processo, discutindo o papel das classes populares como agente e paciente das transformações históricas. Para Florestan Fernandes, a verdade sociológica deve ser também a verdade dos pobres.